Olá, querido professor da Escola Bíblica Dominical, meu nome é Silvana e eu sou professora de apoio da Igreja Assembleia de Deus aqui de Blumenau e é um prazer enorme estar junto com vocês para nós trabalharmos hoje a lição 3 da nossa lição A Família Cristã, segundo trimestre agora de 2018. E a lição 3 é obediência e adoração. Então vamos lá, os objetivos da nossa lição, para eu saber que a minha aula chegou no objetivo final, central do que a lição propôs, eu devo no final da minha aula propor uma vida transparente sem aparência para os meus adolescentes, deixar eles conscientes disso, analisar a obediência e sua relação com a adoração, impossível adorar a Deus e ser desobediente, e explicar o dever de obediência aos nossos pais. E a dinâmica sugerida pela lição, eu sugiro que você finalize a sua aula com ela. Mas a minha sugestão é que você faça a dinâmica da lição num local separado de onde você vai ter a sua aula. E eu deixei no material de apoio uma imagem de uma maratona que você pode estar fazendo na dinâmica sugerida pela lição. Então, com vários obstáculos, então você não pode esquecer de levar para a sua sala de aula vários obstáculos que você possa estar usando e fazendo. Eu deixei ali no material de apoio e uma imagem que você pode, eu vou fazer mais ou menos assim. O adolescente vai precisar passar por baixo de um local baixo, então você pode levar fita. Eu não tenho essas fitas de isolamento, é difícil conseguir. Tem fitilho é bem baratinho, então não esqueça de levar várias coisas. Cone, na tua igreja tem cavalete, use os cavaletes, use cadeira, use mesa, use coisas que eles precisem pular por cima. Lembrando que faça de tudo para ser o mais seguro possível, porque nessa prova os seus adolescentes vão estar vendados. Então, previamente, antes de você chegar em sala de aula, antes de começar a sua aula, se você dá aula, por exemplo, no domingo de manhã, vá no sábado à noite, prepare um local, ou vá domingo mais cedo e prepare ali uma maratona aí para os seus adolescentes. E não deixe eles verem, porque você vai estar usando lá no terceiro tópico, no final da sua aula. Então é bem interessante você preparar isso. E obediência e adoração é um tema bem gostoso de se falar, vai sim trazer alguns debates, você pode promover esses debates dentro da sua sala de aula, e o texto de destaque está lá em Mateus 15, 8 e 9, que fala que o meu povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, você vai trabalhar bastante nessa lição, não viver de aparência, ok? E aí, você recebe os seus adolescentes com aquele abraço gostoso que você, professor, tem, e com uma música. Não existe, vou colocar uma música de adoração. Não é que não existe, tem músicas que realmente adoram a música de adoração. Mas eu sugiro que você comece a sua aula com uma música falando sobre obediência e adoração. Eu coloquei ali no material de apoio uma dica de música que é Vaso de Alabastro, da Fernanda Brum, que fala sobre adorar a Deus não é só erguer as mãos, não é só cantar, adorar a Deus vem além disso, Então, você pode colocar essa música de fundo musical para receber os seus alunos, você ora, conversa um pouquinho com eles e você pode começar a sua aula perguntando a eles o que eles entendem por adoração. O que é adoração? Aí eles vão falar, essa pergunta você pode fazer no começo e no final. O que é adoração? Onde se deve adorar? Qual é o lugar que a gente deve adorar? Deixe seus adolescentes falar. Eu tenho certeza que essa pergunta, as respostas do começo da aula e as respostas do final da aula para a mesma pergunta serão totalmente diferentes. E logo no primeiro tópico nós vamos trabalhar o que os olhos não veem, Deus vê. Nesse tópico você vai trabalhar sobre ser verdadeiro, ser transparente, ser sincero. E vai dar uma passada na história de Ananias e Safira.
Aliás, muitos adolescentes têm muitas dúvidas sobre o porquê, né, que Ananias e Safira morreram e tal. E aí você deixa claro que não foi por eles ter ofertado menos do que eles ofertaram, foi por eles ter mentido, foi por eles não ter sido sinceros, dar a entender, insinuar que eles estavam ali dando o valor total de seus bens para fazer um grau lá, né, com os apóstolos, e aí, mas na realidade eles tinham pego um pouco de dinheiro e dado só partes. Não tinha a ver com a questão do dinheiro, e sim com a sinceridade que não existiu na vida de Ananias e Safira. E nesse tópico, você pode fazer uma dinâmica no final dele com alimentos. A minha sugestão é cupcake. Você pode levar alguns cupcakes recheados com mostarda, por exemplo. Há dias atrás, numa aula do trimestre passado, a professora Nayades aqui, ela deu a dica para professores de adolescente fazer um brigadeiro recheado com ketchup, se não me engano. Se você fez essa dinâmica, os seus adolescentes já vão estar um pouquinho mais ligados que há a possibilidade de ter uma surpresinha lá. E então, mas se você não fez, é uma grande oportunidade de você estar fazendo, porque é muito legal. A gente fez lá na nossa igreja e foi muito, muito bacana mesmo. Uma sugestão que eu deixo, você pode fazer o brigadeiro com ketchup, que a professora Nayades deu a dica. Eu colocaria sal, porque eu acho que fica mais ruim mesmo, né? Porque a ideia é mostrar aquilo de ruim que está escondido lá dentro. Cupcake recheado com uma mostarda bem apimentada, um cupcake de chocolate. Ou dá para eles um café com sal dentro, tadinhos. Mas é uma dica assim para eles sentirem como a aparência muitas vezes engana, e que a gente não deve viver de aparência. E para finalizar, eles vão estar lá, né, se recuperando. Se você der alguma coisa muito ruim para eles, leve água, um suquinho doce, né, alguma coisa para agradar depois. E aí, para finalizar esse tópico, eu deixei no material de apoio, né, a origem da palavra sincera. Ser sincero, né? A palavra sincera vem da junção de duas palavras, sincera. Aí você pode estar explicando para o seu adolescente que isso vem lá, né, em Roma, onde escultores desonestos esculpiam imagens de, né, de mármores, enfim, estatuetas e vasos, e eles preenchiam com cera. Essa é uma das versões, né? E eles vendiam como se a estátua fosse perfeita. Com o tempo a cera ia, né, saindo, e dava para ver toda a imperfeição da imagem, da estátua. E os honestos, os escultores honestos, eles faziam questão de falar quando eles vendiam que essa imagem ela é perfeita, sine cera, não tem cera. E a outra versão também, né, essa palavra vem do latim, sine cera. A outra versão são artesãos romanos também, que fabricavam vasos de cera. E a cera que eles usavam era de uma qualidade tão incrível que ela ficava tão transparente que dava para ver exatamente o que tinha dentro. Quanto mais pura a cera era, mais transparente o vaso ficava. Então, eles falavam que parecia que nem tinha cera, de tão transparente que estava. Dava para ver exatamente o que estava dentro, a superfície, as bases do vaso ficavam sem cera, né, límpido, nem parecia que tinha cera. Então, é a outra versão para a origem da palavra sincera, né? Sinceridade, sincera. Então, independente qual tenha sido realmente a origem, né, que essas são duas versões, o teor né, a essência da palavra é realmente sinceridade, ser transparente, ser limpo. Então vale a pena você finalizar aí esse tópico, o primeiro tópico, com essa colocação da origem da palavra sincera. E no segundo tópico nós vamos trabalhar quem ama, obedece, e quem obedece, adora a Deus. E nesse tópico nós vamos trabalhar a obediência a Deus, né? Como Deus fica feliz em nos ver obedecendo a Ele. Tem vários textos bíblicos que falam sobre adoração em forma de rendição e obediência.
Talvez os alunos não tenham certeza que eles amam de fato a Deus. Talvez lá na sua sala tenha algum aluno que pense assim, ó, mas como que eu vou saber se eu realmente amo a Deus? Então você vai fazer lá todo esse tópico sobre o amor a Deus, sobre a obediência a Deus. E eu sugiro você finalizar esse tópico com uma historinha que eu deixei lá no material de apoio. Aliás, o material de apoio que a gente sempre fala aqui está lá no nosso site eb-blumenau.com.br e você vai lá em subsídio, escolhe adolescentes e entra lá que as nossas aulas e os PDFs vão estar lá para você baixar e imprimir, ok? Quando você estiver finalizando esse tópico aqui, eu sugiro que você conte essa história, como eu vou saber que eu realmente amo a Deus. E eu deixei ali, ó, certo adolescente estava curioso, mexendo sem autorização a arma do seu pai. Quando de repente a arma dispara e atinge acidentalmente um estranho, um completo estranho que passa na rua. A primeira reação do adolescente de apavoramento, ele fica tão perplexo com o que ele acabou de fazer, ele corre e ele esconde a arma do pai, lava as mãos e liga a televisão e vai assistir uma coisa que não tem nada a ver, um filme, qualquer coisa lá, para se livrar da culpa, né? Para ninguém vir e culpá-lo pelo que aconteceu. E lá está o estranho ferido lá na rua e ele sequer vai lá prestar socorro, enfim, né? Ou se ele vai prestar socorro, ele fica, né? Não fui eu, não fui eu. E aí essa mesma história você pode dar uma outra versão. Esse mesmo adolescente estava lá mexendo sem autorização na arma do pai, quando de repente a arma, por descuido, ela dispara acidentalmente. Só que quem é atingido lá na rua é a pessoa que o menino mais ama. Então, faça os seus adolescentes refletirem sobre a pessoa que eles mais têm vínculo. Eu coloquei no material de apoio a mãe. Quem foi atingida por esse adolescente foi a mãe. A mãe dele estava lá, muito ferida, muito mal. Ele joga a arma no chão, sai correndo em disparada, deita por cima do corpo da mãe, ali agonizando, toda ferida, né? E suplica por perdão, suplica ardentemente por perdão, desesperadamente, grita por socorro e ele não está nem aí se alguém descobrir que foi ele que foi o culpado pelo tiro acidental. O que tem a diferença de uma para outra, uma pessoa para outra? Os dois são seres humanos, só que é o amor que ele sente pelo estranho, nem se compara o que ele sente pela mãe dele. Essa versão, eu fiz uma atualização, eu já ouvi alguns pastores falar sobre isso, o pastor Black fala muito bem sobre essa história, eu ouvi ele falando há tempos atrás e eu achei bem interessante colocar nesse tópico. Claro que a gente fez aqui umas atualizações para ficar mais parecido, mais familiarizado, para os nossos adolescentes ficarem mais familiarizados com a história. Então, no final dessa história, deixe os seus adolescentes comentarem o que eles sentiriam se fosse, né, a mãe dele que tivesse ali caído. Eles vão, né, se sentir na cena e vão com certeza ficar perplexos com a possibilidade disso acontecer. Jamais eu pegaria, né, na arma e pecaria e feriria minha mãe. E assim somos nós quando pecamos. Daí você pode finalizar. Como eu sei se eu amo a Deus? Quando eu peco, eu faço de tudo para esconder, vou no culto e fico com medo se algum pastor muito ungido vai revelar o meu pecado, se Deus vai usar alguém para me expor, né? A gente fica lá, Senhor, não me exponha, me perdoa, mas eu não quero ser exposto, eu não quero passar vergonha. Ou, eu amo tanto a Deus que eu não estou nem aí se alguém descobrir o meu pecado, tudo que eu quero é suplicar o perdão de Deus. Então faça os seus adolescentes pensarem. É uma forma muito, na minha visão, é uma forma muito simples de a gente entender se ama ou não a Deus. Porque eu mesmo na minha adolescência eu ficava pensando, será que eu amo a Deus? O que eu preciso fazer para que eu amo a Deus? Então, vai fazer com que os seus adolescentes entendam que aqueles pecadinhos de estimação que eles têm, aquilo lá entristece, fere a santidade de Deus e faz com que eles se afastem de Deus e coloca aí em tese, eu amo ou não amo a Deus? Como eu quero passar uma eternidade com Deus se eu faço de tudo para esconder que eu o feri? Então,
faça eles pensar, Deus é um completo estranho para mim, ou eu amo Ele com profundidade e ficaria muito triste se eu o ferisse. E aí, no último tópico, nós vamos trabalhar obedecer aos pais é obedecer a Deus. No texto de 1 Samuel 15, 22, nós vamos ter lá Samuel falando para Saul, né? O que Deus prefere, Saul? Obediência ou sacrifício? Né? E aí você pode colocar aqui nesse terceiro tópico para os seus adolescentes que muitas vezes a gente prefere, né? Você pode parafrasear aí esse texto bíblico, muitas vezes a gente prefere o castigo, a consequência do nosso erro, do que ir lá e obedecer um simples comando, um simples pedido, uma simples ordem que a gente recebeu dos nossos pais. E isso entristece aos nossos pais e entristece a Deus. Fulano, vai lá, lava a louça, vai fazer tal coisa. Ai não, eu sei que depois eu serei castigado por não fazer, mas eu prefiro aquele momento ali de não fazer nada, assistir alguma coisa que eu gosto, ou ir na casa do colega que eu sou proibido de ir, ou fazer alguma coisa que desagrada totalmente a nossos pais, mesmo sabendo que eu vou ter o castigo. Muitas vezes a gente prefere o castigo, senão não tinha tanta gente desobedecendo, né? Então, você deixa os seus adolescentes comentar, você pode fazer um resumo desse tópico, deixando eles participarem bastante, criando um debate, enfim, né? E para finalizar aí esse tópico, você fala sobre honra. Ali no último parágrafo vai falar sobre, né, a honra. Em Êxodo 20:12 fala que a gente tem que honrar, falar sobre a honra, honrar aos nossos pais. E daí você pode perguntar a eles, mas o que significa honrar aos meus pais? Quem sabe aqui o que significa honrar? E aí, há tempos atrás, eu estava lendo um livro que falava a origem da palavra no sentido bíblico de ser. O que o autor quis, no tempo bíblico, escrever aquilo, no que ele estava pensando. E uma coisa que me chamou muita atenção foi honra e desonra. Essas duas palavrinhas, assim, ó, me chamaram muita atenção e eu estava muito ansiosa para usar isso numa aula minha. Eu já usei em algumas vezes que eu conversei com alguns adolescentes, mas eu quero dividir isso com vocês para vocês trabalharem nessa aula. A palavra honra, quando no sentido bíblico, né, o autor desse livro ele descrevia muito bem, dava-se a entender o significado literal dessa palavra, algo pesado e de valor na mesma coisa, como se fosse uma pedra de ouro. Quando ele falava honrar, vinha à mente algo de valor e pesado, que tinha peso e valor na mesma coisa. E desonra dava a visão assim de um nevoeiro, o vapor de uma bacia com água fervendo que estava subindo, uma neblina. Essa era a versão ali, o que vinha à mente quando se falava em desonra. E aí você pode estar trabalhando com seus adolescentes, trazer isso para os seus adolescentes. O significado, né? Tem vários significados que a gente encontra em livros de estudo, mas esse eu achei muito para nós, assim, para os adolescentes entenderem. Quando eu dou crédito para o que os meus pais falam, o que eles falam para mim tem peso e valor, então eu estou honrando. Quando o que minha mãe manda eu fazer, meus pais mandam eu fazer, pedem para eu ir fazer, me ordenam, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro, eu estou desonrando. Então você pode estar trabalhando isso com eles, debatendo com eles o significado de honra e desonra. Eu indico você levar algo de valor e pesado, né? E para eles estarem vendo, quando essa é a palavra do teu pai, para você ela tem peso e valor, ou seja, faz sentido para a tua vida. Essa aqui, e daí você pode levar uma bacia com água fervendo, alguma coisa assim, né, que tem um vaporzinho, e essa aqui é a palavra do seu pai quando você não está nem aí e desagrada a Deus, desonrar aos nossos pais. E aí, para finalizar, aqui na lição, nós temos esse quadradinho aqui que fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, que é Salmo 119 e 11. No material de apoio, eu deixei em PDF para você estar imprimindo
você pode imprimir várias folhas, mas lá tem marcadores de página com esse texto bíblico. E você pode dar para os seus adolescentes para eles escreverem atrás do marcador de página os pontos mais importantes da lição. Como por exemplo, sinceridade, a palavra sincero, que significa sincera. E eles podem estar falando também, escrevendo atrás a questão de honrar e desonrar, o que significa, né? O que a palavra do meu pai tem peso ou não tem peso. Então, deixei ali para você também dar de lembrança esse marcador de página, para que daqui muito tempo eles olhem para esse marcador de página e lembrem aí de honrar aos pais. Lembrando que você pode dar no começo da aula para eles estarem escrevendo algumas coisas atrás, ok? E aí, se você, na sua igreja, vocês se apresentam todas as classes no final, né? Na minha igreja a gente sobe para fazer a finalização da lição lá em cima, todos falam o texto bíblico, o texto áureo, né? O texto de destaque, e a gente canta. Então a sugestão que eu deixo para você é a música da Cassiane, A Tua Palavra Escondi, né? Toda a nossa vida é baseada na palavra do Senhor. Toda a nossa vida deve estar baseada, fundamentada na palavra do Senhor. Eu terei sucesso em todas as áreas da minha vida se eu seguir a palavra do Senhor, se eu honrar a Deus sobre todas as coisas e honrar os meus pais. Honrar os meus pais, o que os meus pais falam, eu dar crédito. Então, transfira isso para o seu adolescente. Você pode estar contando experiências de coisas que você não obedeceu e você quebrou a cara, né? A gente que já aí, passamos dos 30, a gente tem muita coisa aí que a gente quebrou a cara por não ouvir. Então você pode contar algumas experiências no tópico 3 e para finalizar a lição, eu sugiro que daí você vá lá para onde você preparou a maratona para os seus adolescentes e previamente você escolhe, coloque os seus adolescentes em pares. Eu sugiro assim essa dinâmica que a lição sugeriu. A minha sugestão é você mudar um pouquinho. Você pega os adolescentes que serão os guias e você fala para eles ir lá sem venda nenhuma e eles fazerem todo o circuito lá na maratona que você organizou, no circuito lá. E deixe os adolescentes que serão os guiados lá dentro, não esqueça de levar a venda dos olhos. E depois você pede para os guias ir lá buscar os adolescentes que serão guiados e você, com a venda nos olhos, você vai falar para o seu adolescente guia ir guiando só com palavras, faça isso, se abaixa, né? E ele finaliza a prova ali, os adolescentes com vendas. A ideia dessa lição é que você lá fora, lá onde você preparou o seu circuito, você trabalhe que os nossos pais, eles já passaram pelo caminho onde nós estamos passando hoje. E eles sabem exatamente quais as dificuldades que nós enfrentaremos se nós fizermos coisas de forma errada. Então, a ideia é que os adolescentes que são guia representem os pais. Eles já fizeram aquele circuito, eles sabem aonde tem mais dificuldade, aonde não tem mais dificuldade. Como se abaixar de joelho para passar embaixo, ou né? Enfim, como pular por cima de um obstáculo. Enfim, faça com que o teu circuito fique difícil e que os próprios adolescentes entendam que os nossos pais, eles passaram pelo caminho que nós estamos percorrendo hoje. E eles sabem que se nós fizer de forma correta, se fizer como eles estão nos orientando, nós vamos dar certo, vamos se dar bem na vida. Eu desejo de verdade que a sua aula seja maravilhosa, que Deus trabalhe através da sua vida, que te use para transformar a vida desses adolescentes e que você ouça pais te agradecendo por ter filhos mudados e transformados dentro de casa. A ideia aqui é ensinar a adoração mais genuína. A adoração não começa lá na igreja na hora do culto. A adoração começa quando eu me acordo de manhã e eu honro meu pai, quando eu obedeço os meus pais, eu estou adorando a Deus. Quando eu faço a tarefa de casa em obediência aos meus pais, eu estou adorando a Deus. Sugira os seus adolescentes a ser gratos a Deus todos os dias
Quando eles acordarem, sugiro a eles que eles levantem, orem, agradeçam a Deus pela noite e ofereçam o dia deles em adoração ao Senhor. Fala para eles orarem de forma que o Senhor venha estar presente, convidando o Senhor para se fazer presente na vida deles, livrando eles do mal, do pecado e fazendo com que eles tenham uma vida de comunhão muito mais próxima de Deus. Que Deus abençoe e até a próxima.